Olá, hoje é dia 2 de março de 2017. Os contribuintes já podem prestar contas com o Leão porque está aberto o período para a declaração do imposto de renda deste ano. O prazo para o envio das informações vai até 28 de abril e a Receita Federal espera receber 28 milhões e 300 mil declarações. A novidade este ano é a exigência de CPF de dependentes maiores de 12 anos de idade. Preste atenção. É obrigado a declarar quem recebeu no ano passado mais de R$ 28.559,70 de renda tributável, ganhou mais de R$ 40 mil isentos como indenização trabalhista, teve ganho com venda de bens, comprou ou vendeu ações em bolsas, recebeu mais de R$ 142.798,50 em atividade rural ou tem prejuízo rural a ser compensado no ano de 2016 ou nos próximos anos. Era dono de bens de mais de R$ 300 mil, passou a morar no Brasil em qualquer mês e ficou aqui até o dia 31 de dezembro e se vendeu uma casa e comprou outra, num prazo de 180 dias, usando aquela isenção do imposto de renda no momento da venda. O programa de preenchimento da declaração do imposto de renda pode ser baixado na página da Receita Federal. Veja aí, idg.receita.fazenda.gov.br. Veja agora os destaques desta edição. O carnaval acabou e é hora de pensar na Páscoa. A fabricação de ovos de chocolate aumenta a oferta de emprego. Pacientes com doenças raras se unem na defesa dos direitos. Agora, no Jornal da Assembleia. Com a proximidade da Páscoa, os fabricantes de ovos de chocolate estão a todo vapor. A depender de uma combinação de fatores, a produção este ano pode até superar a de 2016. Ovinhos de chocolate no palito para surpreender a garotada nessa Páscoa. Além da linha normal, que já tem muito sucesso, a gente tenta inovar em recheios e alguns tipos de produtos novos, principalmente para as crianças, né? Então, um ovo no palito, um recheio diferenciado, tudo isso para tentar atrair o novo público também e manter o público que já existe há muito tempo aqui na nossa fábrica, né? Vem coelho, vai coelho. E os fabricantes de chocolate estão sempre apostando em novas receitas, não só de ovos, para conquistar mais paladares. Essa marca gosta de ouvir os consumidores. A gente recebe muitas sugestões e solicitações do público, né? Há todos esses anos pedindo coisa. Cada ano a gente vai tentando inovar, né? E aí vai da criatividade dos nossos chocolatiers, né? Que acabam produzindo, a gente faz os testes e coloca ou não para venda, né? Na época, principalmente na Páscoa, que é um volume de venda maior, né? Apesar do esforço por novidades, a Páscoa 2017 vem com menos lançamentos. São 120 esse ano contra 147 no ano passado, reflexo da queda de 27% nas vendas registrada em 2016, segundo números da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates. Mas o mercado está, pelo menos, repetindo a produção do ano passado. A gente manteve uma média de produção em 90 toneladas, que é a mesma média do ano passado, e contratação também em torno de 25 novos funcionários temporários, que podem continuar no caso de uma volta de produção, né? É o que a gente imagina uma Páscoa em abril com uma venda um pouco melhor. Como a Páscoa este ano cai na metade de abril, essa fábrica aposta num aumento das vendas em relação ao ano passado, quando a data caiu em março. É que passados os 3 primeiros meses, as pessoas já se livraram de parte das dívidas do início de ano e também porque nesta época a temperatura tende a ser mais baixa. Se tudo isso se confirmar, os funcionários temporários vão ganhar um novo período de serviço. O Brasil é o 5º maior consumidor de chocolate do mundo. E pesquisa do Ibope revelou que 63% dos brasileiros costumam dar chocolate de presente na Páscoa. E se você faz parte dessa doce estatística, seja presenteando ou ganhando, preste atenção nas dicas da nutricionista para não exagerar entre uma delícia e outra. Se você tiver uma alimentação saudável, o X da questão é esse: alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes, se possível consumir alimentos, carboidratos mais integrais, um arroz integral, um pão integral, evitar frituras, comer mais carnes magras, leite e derivados magros. Se você tiver uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, prática de exercício físico no dia a dia, a criança faz exercício físico na escola, final de semana sai com os pais, vai brincar no parque, andar de bicicleta, são atividades importantes. Você pode sim comer um pouco de chocolate todos os dias. E o que fazer com os ovos de chocolate que costumam sobrar da Páscoa? A quantidade de chocolate, quando nós estamos num ambiente familiar,
Não pode porque a criança de repente está um pouquinho acima do peso, ou está com os níveis de colesterol aumentado, ele ser reduzido na quantidade assim na frente de todos. Todos vão comer menos. É um trabalho de família, senão a criança vai se sentir muito restrita, né? Muito diferente de todos os membros. E para você ter um consumo no dia a dia que ele possa aproveitar, você pode oferecer para ele inclusive um pedacinho no lanche da tarde na escola ou no lanche da manhã na escola. Vai ser bom porque a criança vai ficar com mais atenção, porque o chocolate também tem teobromina, que é uma espécie de cafeína que dá um certo alerta. Também é importante para você ter um pouco mais de foco, um pouco mais de atenção. Não recomendo o uso de quantidade de chocolate à noite, porque algumas crianças são mais sensíveis, elas vão ficar mais despertas, não vão conseguir dormir tão bem. A carreta Somos Água da Sabesp, que proporciona ao visitante viajar pelas tubulações e entender como a água e o esgoto residencial são tratados, está hoje na cidade de Cotia. O repórter Jorge Machado está lá, vai contar tudo para a gente como é que funciona. Diga lá, Jorge. Olá, Mauro. Exatamente isso. É uma imersão, um mergulho, se é que se pode ver aqui. É como se estivéssemos dentro da tubulação da Sabesp. Essa é a intenção do projeto Somos Água, uma carreta que se desloca pelos municípios paulistas. Mais de 35 municípios, grandes cidades de São Paulo já receberam a carreta e nós estamos aqui reproduzindo como a água chega até a casa das pessoas. Mas quem vai falar mais sobre esse projeto, a jornada da água do Somos Água, é o Ricardo Assunção, que é idealizador do projeto. Fale um pouco da logística, como é levar uma carreta como essa até as cidades e qual é a impressão que principalmente as crianças têm. Olá, tudo bem? Boa tarde. Olha, é um grande circo, essa é a verdade. E só funciona porque é uma parceria enorme entre a Sabesp e cada um dos municípios que ela vai. Para essa carreta entrar, é uma carreta de 15 metros, a gente muitas vezes precisa parar o trânsito, escolher um lugar com grande visibilidade e de fácil acesso para a população. Não para por aí, a gente precisa fazer uma parceria com a Secretaria de Educação para que a gente consiga trazer as crianças da rede municipal e também da rede privada para visitar esse projeto que conta como é que é o ciclo da água na natureza. Mais de 32 mil crianças já visitaram, né, o projeto em 2016. Vamos mostrar aqui, inclusive, jogos interativos. A criançada adora isso, né? A gente tem que criar ou falar a língua dos nossos jovens. Essa é a melhor forma que a gente tem de que eles absorvam a mensagem. E o que a gente fez aqui é tentar tirar eles um pouco da sala de aula, mas fazer com que eles aprendam também, de uma forma interativa. Como, por exemplo? Aqui a gente ensina eles a levar para dentro de casa a mensagem que não pode fraudar o hidrômetro. Muito fácil. Enquanto a água sobe, o que a gente tem que fazer é identificar os hidrômetros com fraude e eliminá-los. Acumulando pontos e enchendo a caixa d'água. Exatamente. E qual tem sido a resposta das crianças, Ricardo? Por exemplo, aqui tem mais um outro jogo que ensina a criança como levar água potável até em casa e depois conduzir o esgoto até a rede. Exatamente. A água não nasce na torneira. E se ela não nasce na torneira, a gente precisa ensinar como é que faz para a água chegar na nossa casa. E aqui as crianças conseguem ver e conseguem construir uma tubulação para levar água potável em casa, uma tubulação para tirar o esgoto que ela produz, que a casa produz, e mais do que isso, mostrar que a rede pluvial não pode se encontrar com a rede de esgoto, porque num dia de grande chuva pode dar um grande problema e o esgoto vazar por todo lado. Tem também realidade virtual, tem um laboratório, quer dizer, um mini laboratório da Sabesp para falar sobre a qualidade de água aqui também. Tem muitas atrações. A criançada e os adultos também gostam. Eles adoram. O laboratório é a gente mesclar um pouquinho dessas experiências virtuais com alguma coisa física e o mesmo laboratório que existe nas unidades de tratamento da Sabesp. Qualidade é um tema muito importante. Aqui vocês podem ver um pouquinho as análises microbiológicas que são feitas através de microscópio e é legal porque as crianças veem isso nas escolas e as análises físico-químicas que mostram um pouquinho algumas coisas importantes. Por exemplo, para que a gente não tenha dor de barriga, a água sai da estação de tratamento clorada. O cloro mata a bactéria. E aqui a gente consegue mostrar se o cloro está no nível adequado.
como é a sensibilização das crianças? Eles podem tocar, na verdade, a Jornada da Água já conduz as crianças para dentro dos canos da Sabesp, de tratamento de água, das estações de tratamento? É claro, aqui além de viver um pouquinho essa jornada da água, onde as crianças elas acabam sendo a própria água. Elas imaginam o que a água sente quando viaja pela natureza. Elas aprendem mais sobre qualidade e aprendem também sobre assuntos muito importantes, que a água não nasce na torneira, a gente precisa cuidar do recurso da água e também outra coisa muito importante, fraude. Hoje em dia tem um número muito grande de perdas por fraude. E o que a gente busca é que as crianças levem para dentro de casa a mensagem para os adultos, que não pode fraudar, porque quem vai pagar a conta é a população como um todo. E a mensagem é: somos água. Somos água. Obrigado, Ricardo. Obrigado a você. Mauro, com você. Legal, Jorge Machado, obrigado pelas informações, muito bacana. E agora a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. Em São Paulo, o dia começa ensolarado. Existe a possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura deve chegar aos 29 graus. Em Campinas, o dia começa com tempo fechado e chove a qualquer hora. A máxima prevista é de 31 graus. Em São José dos Campos, o dia começa fechado e pode chover à tarde e à noite. A máxima alcança os 33 graus. Em Sorocaba, o sol aparece pela manhã e ocorrem pancadas de chuva no decorrer do período. A temperatura chega aos 30 graus. Em Ribeirão Preto, o dia começa com sol, passa a nublado e chove a qualquer hora do dia. A temperatura atinge os 32 graus. Você vai ver a seguir no Jornal da Assembleia. Pacientes com doenças raras de várias partes do mundo se reúnem com o objetivo de chamar a atenção para os seus direitos. A gente volta já já. Pacientes com doenças raras de várias partes do mundo se reúnem com o objetivo de chamar a atenção para os seus direitos. A epidermólise bolhosa, uma doença da pele, foi debatida em audiência pública na Assembleia Legislativa. Quirino conta que já sofreu muito preconceito por causa da aparência da sua pele. Essa audiência pública hoje foi assim um marco para a doença. Para apresentar, para chamar a família perto, os profissionais médicos, né, psicólogos, assistentes sociais. Para quê? Para que todos juntos levamos o conhecimento e para barrar o preconceito dessa doença. Por ter origem genética, 2 de seus 3 filhos também têm epidermólise bolhosa. Eu oriento eles, então já chego numa professora na escola, né? Já falo para a professora o que é. Então, assim, é um trabalho em conjunto, é levar informação e essa audiência pública é um fator essencial para isso. A epidermólise bolhosa, chamada de EB, não tem cura e não é contagiosa. Faz parte de um conjunto de doenças raras de pele, caracterizada pela formação de bolhas a qualquer pequena lesão. Os especialistas explicaram na audiência pública que a EB ocorre por falhas nas estruturas que unem a camada externa da pele, a epiderme, e a camada interna, a derme. O grande desafio é tratar dessas crianças, tornar esses traumatismos cada vez menores para ela não se machucar tanto e desenvolvimento de curativos para melhorar essa cicatrização dessas feridas. A maioria dos casos é diagnosticada já no nascimento da criança. Além da pele, a epidermólise bolhosa pode afetar as paredes do esôfago, órgão que liga os alimentos até o estômago. O tratamento é sempre multidisciplinar, principalmente é o dermatologista, porque as lesões são da pele, mas elas podem também atingir o esôfago, dependendo da forma, tem formas leves e formas mais graves. Então, das formas leves, geralmente é só na pele. Nas formas mais graves pode atingir o esôfago, pode levar ao fechamento dos dedos da mão, então a mão fica fechada, impedindo a criança de escrever, de fazer seus movimentos. Tem alteração da nutrição, então tem que ter um pediatra, um nutricionista, a fisioterapeuta, então realmente é um tratamento multidisciplinar. Em busca de tratamento digno, os pacientes têm sido acolhidos por associações e pedem mais atenção do poder público à doença. Hoje eu acredito que assim, é buscar os medicamentos, né? O direito. Hoje, igual eu, tenho que vir de Barretos para São Paulo, então é 500 quilômetros para ir no HC, poderia ser em Ribeirão Preto, poderia ser numa cidade bem próxima. Vou ter que trazer meus 2 filhos, então às vezes alguns outros portadores
tem dificuldade em andar, sai uma bolha, você vai, no trabalho, às vezes pra você explicar isso para um chefe, que você está com uma bolha na sola do pé, é complicado. Desde 2014, o Brasil dispõe da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, mas o Sistema Único de Saúde não tem sido capaz de acolher os pacientes com EB. Os desafios são a implantação dos centros especializados, né, e a organização de todo o sistema. As pessoas são atendidas, todas são atendidas no estado de São Paulo. O nosso problema realmente é dimensionar, fazer com que o usuário ele chegue precocemente na assistência, receba o cuidado adequado, né, para que ele possa ter melhor qualidade de vida, melhor sobrevida. Esse é o grande desafio, organizar o sistema para que esse acesso seja precoce. Josefa tem ictiose, também de origem genética, conhecida como doença da escama de peixe, causada por uma falha no processo de regeneração da pele. Ela enfrenta dificuldades e preconceito. A gente é um ser humano que precisa muito, muito de ajuda, que as autoridades olhem para a gente, porque eu estou saindo de uma depressão muito forte, porque eu tinha desistido de viver. Eu falei, essa ictiose está me privando de muita coisa. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo sair da minha casa depois das 8, 9 horas da manhã por conta da ictiose. O deputado padre Afonso Lobato, do PV, que sugeriu a audiência pública, é autor de um projeto de lei que cria o Programa de Assistência Especializada em Epidermólise Bolhosa na Rede Pública de Saúde de São Paulo. Os pacientes eles têm algumas necessidades básicas, por exemplo, curativo, e isso não acontece no Sistema Único de Saúde, ou não acontece do jeito que deveria acontecer. Algum tipo de medicamento que realmente eles não conseguem. Então, na verdade, o que nós precisamos é estabelecer, já existe uma portaria que trata disso, 199 de 2014, doenças raras, nós precisamos estudar essa portaria e dar o encaminhamento e cobrar do poder público, seja municipal, estadual e federal, cobrar do poder público efetivamente que essa portaria aconteça, ela seja atendida. Além de enfrentar o preconceito, as pessoas com vírus HIV lutam para garantir direitos legais, trabalhistas e sociais. Ela foi infectada pelo marido, o primeiro namorado, com quem estava casada há 10 anos. Ele teve problemas de saúde, descobriu a AIDS e faleceu 2 anos depois, em 1996. Os 2 filhos do casal não contraíram o vírus e ela teve que tocar a vida depois da morte do companheiro e do diagnóstico. Em todos os lugares que eu ia, nas ONGs, nos grupos de ajuda, o estigma eu via muito forte, as pessoas escondendo a todo momento a sua sorologia, porque a AIDS trazia uma carga moral, né? Além de você estar doente, de você ter uma doença que não tinha cura, era uma doença sexualmente transmissível e ela vinha acarretada desse estigma negativo. Todas as pessoas que eram diagnosticadas com HIV, que descobriam AIDS, a primeira coisa que se dizia assim, alguma coisa de errado fez, né? Porque eram o estigma das pessoas usuárias de drogas, do início, drogas injetáveis, prostitutas e gays. Esta especialista afirma que os portadores do vírus HIV têm direitos garantidos e que cabe processo se eles não forem respeitados. O paciente com HIV/AIDS, ele deve ter todo um tratamento digno. Então, de qualquer pessoa, ele deve receber este tratamento de forma respeitosa, inclusive em relação ao médico-paciente. Então, toda relação ela deve ser de forma humana, respeitosa, digna. Se porventura este paciente se sentir constrangido, ele pode sim recorrer a uma delegacia, requerer uma forma de reparação e, inclusive, por meio de uma ação civil, né, requerendo uma reparação indenizatória, se ele se sentir constrangido ou discriminado.
Silvia tem nas mãos várias cartilhas elaboradas por pessoas como ela, que conhecem a realidade dos soropositivos e se preocupam com a informação. Ela afirma que saúde e emprego estão no topo da lista de prioridades. Um dos direitos fundamentais é o direito à saúde, né? E a gente vê que muitas pessoas, mesmo com o nosso programa de AIDS, mesmo com toda esse tratamento avançado que a gente tem no Brasil, essa política reconhecida, ainda falta muita coisa, sabe? Eu acho que ainda faltam muitas pessoas não têm o acesso à saúde preventiva. A doutora Cláudia alerta que é preciso exigir o que garante a lei. Quando o paciente com HIV/AIDS ele se sente discriminado e ele necessita ou ele precisa entrar com uma ação judicial, esta ação pode ser com caráter sigiloso. Então, o paciente ele pode requerer, até mesmo por meio do seu advogado, este sigilo, para que as pessoas não tenham acesso ao seu processo. Depois de 35 anos de AIDS no Brasil, as pessoas, soropositivas ou não, têm direito à informação. Informação é tudo, é a única coisa que vai mudar a história da AIDS, vai diminuir o preconceito, vai ajudar as pessoas a viverem melhor. Eu acho que ninguém precisa viver pela metade. E eu canso de ver pessoas escondendo há mais de 20 anos que têm HIV. Eu luto muito para que a informação chegue, para que as pessoas possam ser elas, com HIV, sem HIV, com AIDS, sem AIDS, né? Mas que elas possam ser felizes, mesmo com uma doença que, por enquanto, não tem cura, né? Vamos falar um pouco mais sobre a previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, o dia começa com sol, mas pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. A temperatura sobe até os 31 graus. Em São José do Rio Preto, dia ensolarado, com chance de chuva rápida a qualquer hora do dia. Os termômetros marcam 31 graus. Em Mogi das Cruzes, o dia abre ensolarado e as pancadas de chuva acontecem à tarde. A máxima por lá chega aos 28 graus. Em Piracicaba, o dia começa com o tempo fechado e chove a qualquer hora do dia. A temperatura alcança os 32 graus. Você vai ver a seguir, uma nova lei autoriza atividades de escotismo em escolas nos finais de semana e também em dias sem aulas. A gente volta já. Olá, hoje é dia 2 de março de 2017. Os contribuintes já podem prestar contas com o Leão porque está aberto o período para a declaração do imposto de renda deste ano. O prazo para o envio das informações vai até 28 de abril e a Receita Federal espera receber 28.300.000 declarações. A novidade este ano é a exigência de CPF de dependentes maiores de 12 anos de idade. Preste atenção. É obrigado a declarar quem recebeu no ano passado mais de R$ 28.559,70 de renda tributável, ganhou mais de R$ 40 mil isentos como indenização trabalhista, teve ganho com venda de bens, comprou ou vendeu ações em bolsas, recebeu mais de R$ 142.798,50 em atividade rural ou tem prejuízo rural a ser compensado no ano de 2016 ou nos próximos anos. Era dono de bens de mais de R$ 300 mil, passou a morar no Brasil em qualquer mês e ficou aqui até o dia 31 de dezembro e se vendeu uma casa e comprou outra, num prazo de 180 dias, usando aquela isenção do imposto de renda no momento da venda. O programa de preenchimento da declaração do imposto de renda pode ser baixado na página da Receita Federal. Veja aí, idg.receita.fazenda.gov.br. Veja agora os destaques desta edição. O carnaval acabou e é hora de pensar na Páscoa. A fabricação de ovos de chocolate aumenta a oferta de emprego. Pacientes com doenças raras se unem na defesa dos direitos. Agora, no Jornal da Assembleia. Com a proximidade da Páscoa, os fabricantes de ovos de chocolate estão a todo vapor.
A depender de uma combinação de fatores, a produção este ano pode até superar a de 2016. Ovinhos de chocolate no palito para surpreender a garotada nessa Páscoa. Além da linha normal, que já tem muito sucesso, a gente tenta inovar em recheios e alguns tipos de produtos novos, principalmente para as crianças, né? Então, um ovo no palito, um recheio diferenciado, tudo isso para tentar atrair o novo público também e manter o público que já existe há muito tempo aqui na nossa fábrica, né? Vem coelho, vai coelho, e os fabricantes de chocolate estão sempre apostando em novas receitas, não só de ovos, para conquistar mais paladares. Essa marca gosta de ouvir os consumidores. A gente recebe muitas sugestões e solicitações do público, né? Há todos esses anos pedindo coisas. Cada ano a gente vai tentando inovar, né? E aí vai da criatividade dos nossos chocolatiers, né? Que acabam produzindo, a gente faz os testes e coloca ou não para venda, né? Na época, especialmente na Páscoa, que é um volume de venda maior, né? Apesar do esforço por novidades, a Páscoa 2017 vem com menos lançamentos. São 120 esse ano, contra 147 no ano passado, reflexo da queda de 27% nas vendas registrada em 2016, segundo números da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates. Mas o mercado está, pelo menos, repetindo a produção do ano passado. A gente manteve uma média de produção em 90 toneladas, que é a mesma média do ano passado, e contratação também em torno de 25 novos funcionários temporários, que podem continuar no caso de uma volta de produção, né? É o que a gente imagina uma Páscoa em abril com uma venda um pouco melhor. Como a Páscoa este ano cai na metade de abril, essa fábrica aposta num aumento das vendas em relação ao ano passado, quando a data caiu em março. É que passados os 3 primeiros meses, as pessoas já se livraram de parte das dívidas do início de ano e também porque nesta época a temperatura tende a ser mais baixa. Se tudo isso se confirmar, os funcionários temporários vão ganhar um novo período de serviço. O Brasil é o 5º maior consumidor de chocolate do mundo. E pesquisa do Ibope revelou que 63% dos brasileiros costumam dar chocolate de presente na Páscoa. E se você faz parte dessa doce estatística, seja presenteando ou ganhando, preste atenção nas dicas da nutricionista para não exagerar entre uma delícia e outra. Se você tiver uma alimentação saudável, o X da questão é esse. Alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes. Se possível, consumir alimentos, carboidratos mais integrais, um arroz integral, um pão integral. Evitar frituras, comer mais carnes magras, leite e derivados magros. Se você tiver uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, prática de exercício físico no dia a dia, a criança faz exercício físico na escola, final de semana sai com os pais, vai brincar no parque, andar de bicicleta, são atividades importantes. Você pode sim comer um pouco de chocolate todos os dias. E o que fazer com os ovos de chocolate que costumam sobrar da Páscoa? A quantidade de chocolate, quando nós estamos num ambiente familiar, não pode, porque a criança de repente está um pouquinho acima do peso, ou está com os níveis de colesterol aumentado, ele ser reduzido na quantidade assim na frente de todos. Todos vão comer menos. É um trabalho de família, senão a criança vai se sentir muito restrita, né? Muito diferente de todos os membros. E para você ter um consumo no dia a dia que ele possa aproveitar, você pode oferecer para ele inclusive um pedacinho no lanche da tarde na escola ou no lanche da manhã na escola. Vai ser bom porque a criança vai ficar com mais atenção, porque o chocolate também tem teobromina, que é uma espécie de cafeína que dá um certo alerta. Também é importante para você ter um pouco mais de foco, um pouco mais de atenção. Não recomendo o uso de quantidade de chocolate à noite, porque algumas crianças são mais sensíveis, elas vão ficar mais despertas, não vão conseguir dormir tão bem. A carreta Somos Água da Sabesp, que proporciona ao visitante viajar pelas tubulações e entender como a água e o esgoto residencial são tratados, está hoje na cidade de Cotia. O repórter Jorge Machado está lá, vai contar tudo pra gente como é que funciona. Diga lá, Jorge. Olá, Mauro. Exatamente isso. É uma imersão, um mergulho, se é que se pode ver aqui. É como se estivéssemos dentro da tubulação da Sabesp. Essa é a intenção do projeto Somos Água, uma carreta que se desloca pelos municípios paulistas. Mais de 35 municípios, grandes cidades de São Paulo já receberam a carreta e nós estamos aqui reproduzindo como a água chega até a casa das pessoas. Mas quem vai falar mais sobre esse projeto, a jornada da água do Somos Água,
é o Ricardo Assunção, que é idealizador do projeto. Fale um pouco da logística, como é levar uma carreta como essa até as cidades e qual é a impressão que principalmente as crianças têm. Olá, tudo bem? Boa tarde. Olha, é um grande circo, essa é a verdade. E só funciona porque é uma parceria enorme entre a Sabesp e cada um dos municípios que ela vai. Para essa carreta entrar, é uma carreta de 15 metros, a gente muitas vezes precisa parar o trânsito, escolher um lugar com grande visibilidade e de fácil acesso para a população. Não para por aí, a gente precisa fazer uma parceria com a Secretaria de Educação para que a gente consiga trazer as crianças da rede municipal e também da rede privada para visitar esse projeto que conta como é que é o ciclo da água na natureza. Mais de 32 mil crianças já visitaram, né, o projeto em 2016. Vamos mostrar aqui, inclusive, jogos interativos. A criançada adora isso, né? A gente tem que criar ou falar a língua dos nossos jovens. Essa é a melhor forma que a gente tem de que eles absorvam a mensagem. E o que a gente fez aqui é tentar tirar eles um pouco da sala de aula, mas fazer com que eles aprendam também, de uma forma interativa. Como, por exemplo? Aqui a gente ensina eles a levar para dentro de casa a mensagem que não pode fraudar o hidrômetro. Muito fácil. Enquanto a água sobe, o que a gente tem que fazer é identificar os hidrômetros com fraude e eliminá-los. Acumulando pontos e enchendo a caixa d'água. Exatamente. E qual tem sido a resposta das crianças, Ricardo? Por exemplo, aqui tem mais um outro jogo que ensina a criança como levar água potável até em casa e depois conduzir o esgoto até a rede. Exatamente. A água não nasce na torneira. E se ela não nasce na torneira, a gente precisa ensinar como é que faz para a água chegar na nossa casa. E aqui as crianças conseguem ver e conseguem construir uma tubulação para levar água potável em casa, uma tubulação para tirar o esgoto que ela produz, que a casa produz, e mais do que isso, mostrar que a rede pluvial não pode se encontrar com a rede de esgoto, porque num dia de grande chuva pode dar um grande problema e o esgoto vazar por todo lado. Tem também realidade virtual, tem um laboratório, quer dizer, um mini laboratório da Sabesp para falar sobre a qualidade de água aqui também. Tem muitas atrações. A criançada e os adultos também gostam. Eles adoram. O laboratório é a gente mesclar um pouquinho dessas experiências virtuais com alguma coisa física e o mesmo laboratório que existe nas unidades de tratamento da Sabesp. Qualidade é um tema muito importante. Aqui vocês podem ver um pouquinho as análises microbiológicas que são feitas através de microscópio e é legal porque as crianças veem isso nas escolas e as análises físico-químicas que mostram um pouquinho algumas coisas importantes. Por exemplo, para que a gente não tenha dor de barriga, a água sai da estação de tratamento clorada. O cloro mata a bactéria. E aqui a gente consegue mostrar se o cloro está no nível adequado. Como é a sensibilização das crianças? Eles podem tocar, na verdade, a jornada da água já conduz as crianças para dentro dos canos da Sabesp, de tratamento de água, das estações de tratamento? É claro, aqui além de viver um pouquinho essa jornada da água, onde as crianças elas acabam sendo a própria água. Elas imaginam o que a água sente quando viaja pela natureza. Elas aprendem mais sobre qualidade e aprendem também sobre assuntos muito importantes, que a água não nasce na torneira, a gente precisa cuidar do recurso da água e também outra coisa muito importante, fraude. Hoje em dia tem um número muito grande de perdas por fraude. E o que a gente busca é que as crianças levem para dentro de casa a mensagem para os adultos, que não pode fraudar, porque quem vai pagar a conta é a população como um todo. E a mensagem é: somos água. Somos água. Obrigado, Ricardo. Obrigado a você. Mauro, com você. Legal, Jorge Machado, obrigado pelas informações, muito bacana. E agora a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. Em São Paulo, o dia começa ensolarado. Existe a possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura deve chegar aos 29 graus. Em Campinas, o dia começa com tempo fechado e chove a qualquer hora. A máxima prevista é de 31 graus. Em São José dos Campos, o dia começa fechado e pode chover à tarde e à noite. A máxima alcança os 33 graus. Em Sorocaba, o sol aparece pela manhã e ocorrem pancadas de chuva no decorrer do período. A temperatura chega aos 30 graus. Em Ribeirão Preto, o dia começa com sol, passa a nublado e chove a qualquer hora do dia. A temperatura atinge os 32 graus. Você vai ver a seguir no Jornal da Assembleia. Pacientes com doenças raras de várias partes do mundo se reúnem com o objetivo de chamar a atenção para os seus direitos. A gente volta já já.